Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Estamos falando a respeito das mudanças que haverá a partir do ano que vem, a partir de 12 de abril do ano 2021, com a Lei 14.071, que está promovendo essas mudanças no Código de Trânsito. E um dos assuntos que muito se fala é em relação à renovação da carteira, aquela questão de até 50 anos de idade ser renovação de 10 em 10, entre 50 e 70 de 5 em 5 e mais 70 de 3 em 3. Mas eu quero falar de um outro assunto que é o exame toxicológico. Para quem é habilitado nas categorias C, D e E, o exame toxicológico ele é obrigatório. Só que tem um detalhe. Apesar da renovação ela passar a ser até os 50 anos de idade de 10 em 10, entre 50 e 70, de 5 em 5 e mais do que 70 anos, de 3 em 3, o exame toxicológico terá validade de 2 anos e meio. Então significa o seguinte, no meio do período da renovação, por exemplo, alguém que tem menos que 50 anos de idade, seja categoria C, D ou E, ele terá que fazer pelo menos 4 exames toxicológicos nesses 10 anos. A cada 2 anos e meio, um exame toxicológico. E será considerado infração se ele não tiver feito essa renovação e a carteira dele ficará suspensa por 3 meses. Mas tem um outro detalhe mais interessante ainda e mais confuso para quem for aplicar e fiscalizar a lei. É que só vai ser considerada infração para essa pessoa da categoria C, D ou E se ele não tiver renovado o exame toxicológico e estiver dirigindo o veículo que precisa da categoria C, D ou E. Marcelo Araújo fazendo confusão na nossa cabeça. Vamos traduzir. Você, por exemplo, é habilitado na categoria D. Então você é habilitado para dirigir ônibus e micro-ônibus, além de caminhão também, automóvel e tudo mais, né? Com mais de 4 rodas, obviamente. Mas você não renovou a tua carteira, o teu exame toxicológico, tua carteira está renovada. Está dentro do prazo de validade do exame médico e, eventualmente, do psicológico, se você é EAR. Mas o teu exame toxicológico está vencido. Mas você não está dirigindo nenhum caminhão e nem um ônibus, você está dirigindo um carro. Nesse caso, não haverá infração. Olha que interessante. Porque muita gente, na atual legislação, olha o que está acontecendo. Coisa que nunca se viu na história desse país, parafraseando alguém aí, uma situação como essa. Pessoas habilitadas em categoria C, D ou E pedindo para rebaixar para B. Por que muita gente pediu para rebaixar a categoria? Para não ter que fazer o exame toxicológico. Então, o que a lei ela estará trazendo? Que ainda que você seja da categoria C, D ou E, você não sofrerá infração de trânsito por não renovar o toxicológico se você não estiver dirigindo uma categoria C, D ou E. Vou pegar um exemplo bem prático de profissional do volante. Você sabe que muito profissional já foi caminhoneiro, já dirigiu carreta, tem habilitação para moto também. Vamos supor, a pessoa é categoria AE. Muito taxista que hoje trabalha, ou até motorista de aplicativo que trabalha com automóvel, não dirigiu mais caminhão, não dirige mais ônibus. Ele até agora, ele estava pedindo para rebaixar a categoria dele para B, para não ter que fazer o toxicológico. Mas o que vai acontecer com ele? Ele, não fazendo toxicológico, mas dirigindo apenas automóvel da categoria B, ele não vai estar cometendo infração. Olha que coisa interessante e confusa, né? Principalmente para fiscalização. Vai considerar que o exame está vencido ou que não está vencido. Aí vai verificar a categoria do veículo, as características do veículo, para ver se ele precisa de categoria B ou de categoria C de habilitação. E eu dou um exemplo até para ilustrar. Você sabe que as vans, aqui eu não vou falar marca, nem da Mercedes Sprinter e nem da Renault, ou outras que tenham as famosas van. As vans de 12 lugares, apesar do mesmo tamanho, elas são de categoria D de habilitação. Mas a mesma van de carga é categoria B, porque não ultrapassa os 3,5 toneladas de PBT. Então significa o seguinte, você é habilitado em categoria D. Se você estiver dirigindo uma van de carga, por exemplo, uma Sprinter de carga, você não cometerá infração por não renovar o toxicológico. Mas se você estiver dirigindo uma van de passageiro da mesma marca, do mesmo tamanho, cuja categoria exigida é D, você vai estar cometendo infração. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.